Evangelho de João, capítulo 15. Pode ler? Diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, e meu pai, repara aí que esse pai está com letra maiúscula, está se referindo a quem? Quem? Deus, o Pai Supremo. Mas quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, está se referindo a quem? Quem está falando, gente? Jesus Cristo. Jesus, ele está dizendo, Jesus, ele está falando, e aqui ele estava reunido com aqueles que seguiam ele, pessoas que andavam com ele. Já está caminhando para o final da coisa aqui. Houve um tempo que eles se arregimentaram, eles se juntaram e seguiram Jesus. E se maravilhavam, e se empolgavam, e se alegravam, e se renovavam com todas as coisas que aconteciam. Ficavam boquiabertos, porque eles viam coisas que eles nunca tinham visto. Quando um cego enxergava, quando um paralítico andava, quando um morto ressuscitava, quando a rede vinha cheia de peixe, quando os pães eram multiplicados, e aquilo ali maravilhava eles. Depois veio um outro tempo. Depois já veio o tempo em que eles estavam dentro do barco, com Jesus, Jesus dentro do mesmo barco que eles, e veio tempestade, veio chuva, veio sacudir do barco, veio a água entrando para dentro do barco, e mesmo com Jesus dentro do barco, eles tinham medo que o barco afundasse, que eles morressem. Em uma das ocasiões eles até desceram correndo e foram acordar Jesus, foram despertar Jesus. Agora é um terceiro tempo, é uma outra etapa, é um outro momento da vida. Agora Jesus já está falando, olha, aparentemente, em muitos momentos vocês vão se sentir sozinhos. Vocês vão se ver sozinhos. Porque a minha pessoa, ela não vai estar aqui. No capítulo 14, um pouquinho antes, ele fala sobre o Espírito Santo, e no 16 ele fala que vai enviar o Espírito Santo, que o coração será preenchido. Mas as etapas da vida foram mudando, as nossas é da mesma maneira, da mesma forma. As coisas num tempo, elas são de um jeito para a gente enxerga de uma forma, a gente vive de uma maneira, a intensidade com que a gente se aplica é uma. No passar do tempo, algumas coisas vão acontecendo e a vida vai se tornando mais real, a gente vai se adaptando àquilo e a gente vai vendo que não é muito diferente de outras coisas que a gente imaginava ou que a gente passou, e aí as lutas começam a vir, e às vezes a gente se questiona como é que pode. A gente estando com Deus, a gente andando com Deus, a gente permanecendo com Deus, a gente esteja vivendo isso. Mas aí vem um outro tempo. O tempo que o coração parece que vai meio que endurecendo. A mente vai meio que cauterizando, as coisas vão meio que endurecendo dentro da gente. E aí Jesus desperta dentro deles isso daqui, ó. Eu sou a videira verdadeira. Imagina que nós estamos num grande campo, e eu sou uma árvore nesse campo, eu sou um tronco fincado, arraigado, eu sou uma árvore plantada nesse grande campo que pertence ao Pai, porque o Pai é o agricultor. Vocês que andam comigo, vocês que creem em mim, vocês que estão me acompanhando, que estão vivendo comigo, vocês são ramos. O que é um ramo, gente? O que é ramo, gente? É um galho. Se você olhar para essa árvore aí da frente aí, existem galhos nelas que eles são bem fininhos, são pequenos e finos. Existem outros que eles são muito robustos, eles são muito grossos, eles são firmes, são aparentemente muito fortes. Mas tem quantos troncos? Quantos troncos? Só há um tronco. De um só vem a seiva, vem a vida, vem a força, vem tudo aquilo que todos os outros, se eu pedir para você contar, nem eu nem você seremos capazes de contar quantos galhos tem ali.
Mas tronco a gente identifica rapidinho, porque só tem, e é dele que vem toda a força, porque alimenta todo o resto da árvore. E Jesus está passando essa ideia para essa gente, hoje Ele está passando para mim e para você. Toda a força que a gente precisa, tudo que a gente necessita está nele, vem dele, é dele, temos que buscar nele. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Agora presta atenção nisso aqui, porque é sobre isso daqui que eu queria falar hoje. Todo ramo que estando em mim não der fruto, for estéril, ele quem? Ele quem? O Pai, o agricultor, Deus. O Pai o corta, Ele o corta. Todo ramo que não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, Ele faz o quê? Por favor, leia aí. Ele limpa. Quando a gente fala que alguma coisa precisa ser limpa, você está transmitindo a ideia de que naquilo ali há o quê? Sujeira, imperfeições, impurezas. Quando ele fala que o Pai o limpa para que ele dê mais, para que ele dê mais fruto, ele está falando do cuidado do Pai, ele está falando do cuidado de Deus, sobre lutas, sobre dificuldades, sobre problemas, sobre algumas coisas que venham tentar nos impedir de prosseguir, de seguir em frente, de crescer, de desenvolver, de espalhar, de expandir. Ele está falando disso, ele está falando que se em algum momento, ou em todos os momentos, que forem necessários se limpar, o agricultor, o pai, aquele que pode, sempre vai estar ali para fazer, mas ele vai fazer em quem? Qual o ramo que ele vai fazer? Qual o ramo que ele vai cuidar? Por favor, fala, porque eu não quero, não é a minha opinião. Eu quero falar sobre duas classes de gente dentro da igreja. Eu quero falar sobre dois tipos de pessoas, dois aspectos. O ramo que floresce, que frutifica e que dá fruto, e o ramo que é estéril, ele só dá folha e mais nada. Os dois ramos, os dois galhos, eles estão buscando as suas forças aonde? No tronco, exatamente. Ele está tirando tudo que ele precisa, mas um espalha, um dá o fruto, um demonstra tudo aquilo que aquela árvore pode fazer, faz resplandecer. Quando você passa diante de uma árvore frutífera, você já passou, quem já viu um pé de jaca? Você já viu? É bonito? Chama atenção? O que chama atenção num galho, num pé de jaca? O quê? Você nunca viu como é a folha da jaca? Fala a verdade, quem já reparou como é a folha da jaca? Que grossura tem um galho da jaca? Quem já viu? Mas quem já reparou o tamanho da jaca que dá? Tem gente que tem até medo. Meu filho estudava numa escola, tinha uma placa na frente do colégio, tinha uma casa, no passeio, na calçada, tinha uma árvore, um pé de jaca. E o rapaz lá, o homem, colocou uma placa: cuidado, perigo de queda. É um aviso por causa dos tamanhos de jaca. Na Maria Campos ali tem uns pés de jaca também. Você já passou em frente a um pé de manga? Quem já passou? O que é que chamou a atenção sua? A manga ou a folha? A manga. Você já viu um pé de caju? Quem já viu um pé de caju? É bonito, não é um pé de caju? Mas a mais linda que tem um pé de caju, não é verdade? É nada, você não conhece pé de caju. Pé de caju é feio. Ah, você não acha, mas eu acho. Pé de caju é uma galhoça fina, toda desmilinguada. Bonita é um pé de manga, que dá uma sombra boa. Mas o caju é maravilhoso. E quando você vai num pé de caju, você não vai lá para buscar o galho do caju. Você vai para buscar o quê? Caju. Existem algumas passagens na Bíblia que Jesus, o próprio Jesus, uma delas é essa, que ele fala sobre o galho que não dá fruto. Ele fala sobre gente que não apresenta absolutamente nada, gente que é estéril, gente que é seca, gente que é egoísta, vazia de qualquer sentimento de espalhar
Jesus Cristo para o mundo, de resplandecer a glória de Deus para o mundo. E glória de Deus não se resplandece quando você tem muito dinheiro, quando você tem uma grande casa, quando você tem vários carros bonitos, caros, e pode mostrar quando você anda com um relojão, uma roupa toda chique. Glória de Deus você demonstra em cada passo que você dá, em cada gesto seu, na força que você apresenta para quem convive com você, para quem anda do teu lado, para quem faz parte do teu convívio. Quando você e eu, quando a gente está vivendo um momento de luta, um momento de desespero, uma hora que muita gente passando pelo mesmo problema jogaria tudo para o alto, mas a gente segue em frente. Quando a gente dá o outro lado, quando a gente suporta o peso, a carga, a dificuldade, e alguém olha para a gente e fala assim: como é que consegue? Aonde encontra a força para ir para frente? Como é que pode, vivendo tudo que está vivendo, passando tudo que está passando, perdendo tudo que já perdeu, como é que suporta isso e consegue andar com um sorriso no rosto, consegue levantar a cabeça, consegue no dia seguinte encontrar força, entusiasmo, para enfrentar a vida e seguir em frente? Ah, só tem isso para ele, para ela. É o Deus que ele serve, é o Deus que está na vida dele. Esse aí é o que dá fruto. Esse é aquele que quando você encosta perto dele, ele está amargurado, ele está cheio de problema, mas você não consegue identificar, porque da boca daquela pessoa sai sempre uma palavra encorajadora. Deus sempre usa aquela boca. Sabe como chama isso, gente? Fruto. E veja que Deus, ele se agrada do ramo que dá, ele cuida do ramo que dá, ele limpa o ramo que dá. Fruto para quê? Para que produza mais fruto ainda. E o fruto é aquilo que é visto, fruto é aquilo que chama atenção, fruto é aquilo que é reconhecido. Há pessoas que chamam a atenção da gente pela pessoa ruim que ela é, pela pessoa maligna que ela é. Alguns passam por um lugar, mas não podem voltar pelo mesmo caminho, por causa de todo o mau nome que formou ali. Aí não consegue voltar, não pode aparecer mais ali. Quem está entendendo alguma coisa? Esse é o contrário, esse é o ramo que não dá fruto. É o ramo egoísta. É aquele que só busca a Deus pela sua necessidade. É aquele que só procura a Deus e se empenha porque está vivendo uma luta miserável, uma luta que está acabando com tudo, um problema que, se não for Deus, então não tem outra saída. Então o que eu vou fazer? Eu vou em Deus, vou buscar a Deus. Mas Deus, ele identifica esse, e para esse não tem resposta. Existe uma passagem, Jesus, ele estava na cruz, isso não é parábola, e tinham 2 ladrões, um de cada lado dele. Um dos ladrões é a classe de gente egoísta, é o tipo de ramo que não dá fruto, é o tipo de ramo que é cortado. Com o tempo, você procura e você já não encontra mais, desaparece. Ele disse assim para Jesus: você não é o Cristo? Você não é o Filho de Deus? Você não é o que pode todas as coisas? Você não é aquele que curou o aleijado, que levantou o aleijado, que deu vista para o cego, que foi lá na casa daquele lá onde ele estava enterrado, mandou tirarem a pedra dele, chamou para fora, ressuscitou o que estava morto não sei quantos dias? Você não é aquele que falou para o homem lançar uma rede no mar, e ela veio, que até os barcos tiveram que ajudar? Você não é aquele que pode todas as coisas? Você não é aquele que faz o impossível? Tira a gente daqui. Ele não estava nem aí para quem era Jesus. Ele não estava nem aí do que era Jesus, o que significava tudo aquilo que representava. Ele queria era ver o dele, ele queria era conseguir o dele, ele estava em busca do dele. As pessoas estão mal instruídas, mal ensinadas e buscando aquilo que não vão encontrar. A Bíblia diz: pedir não receber, porque pedir mal. Tem uma outra passagem que fala que alguém trabalha muito e tudo que ganha, o pouco que ganha, coloca dentro de um saquetel furado, e aquele pouco desaparece, porque o saquetel está assim. É um monte de gente. A igreja não é um lugar abençoado, não se engane. A igreja é lugar para você buscar a Deus. E quando você busca a Deus, o próprio Jesus disse: todas as demais coisas vos serão. Então, se você vem na igreja para buscar a bênção, você está errado, não vai alcançar. Mas o dia que você vier para buscar a Deus, você vai alcançar nele todas as coisas que você precisa.
Então não se deixa enganar, porque o apelo da televisão é vem, porque você vai prosperar, você vai ter riqueza. Vem porque você vai ser curado. Vem. Eu diria o seguinte, vem, porque se você buscar a Deus, todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida, na sua casa, na sua família. Então a pergunta é, o que é que você está buscando? Você está buscando o quê? Qual que é a intenção, o propósito do teu coração? E acima disso, qual é o ramo que você representa com a tua vida? Deus não se agrada de gente egoísta que só quer para si, que se acha o centro de tudo, que acha que só ele é quem tem problema, que quando sai lá fora não faz o menor esforço para demonstrar para quem cerca, para quem convive, o Deus que está na vida dela, a força desse Deus, o que ele é capaz de fazer. Não faz o menor esforço para ter no lábio uma palavra que levante o outro, porque não está nem aí com o que o outro está passando, só olha para si, só acha que todo mundo tem que estar voltado para ele, agradando ele, fortalecendo ele e ela, dando força para ele, se preocupando com ele. Não é assim, porque é tão merecedor quanto você, e você é tão merecedor quanto eu, se é que somos merecedores de alguma coisa. Quem está entendendo a palavra? Semana passada eu falei sobre uma senhora que com a vida dela, com o testemunho dela, mudou a vida de uma outra. Elas estavam as duas dentro de um hospital, no leito de morte. E uma delas se preocupando em mostrar Jesus para a outra na força de suportar as dores que sentia. Em continuar apresentando Jesus, falar, não, eu tenho um Deus na minha vida. E se eu estou conseguindo aguentar tudo que eu estou passando, é porque a força dele está na minha vida. E do outro lado uma outra, dizendo para ela, ninguém que tem Deus passa pelo que você está passando. Deus te abandonou. Se você teve Deus um dia, Ele não está mais com você. E eu vou ver você dizer isso. Eu vou ver você, em outras palavras, fazendo o que Satanás falou a respeito de Jó. Eu vou ver você blasfemar contra Deus. E a que era de Deus disse para ela, dentro dela mesma, ela se apegava a isso, e isso era a força dela a cada dia. Essa mulher vai ver Deus na minha vida. Você e eu, isso não tem nada a ver com placa de igreja, não. Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver com você voltar aqui amanhã, querer continuar com a gente ou não. Eu estou falando de Bíblia, eu estou falando da palavra de Deus. Isso aqui é um lugar para se buscar a Deus, é um lugar para se ensinar a palavra, porque você tem que viver lá fora. É lá fora que você vai ver o fruto disso aqui. É lá fora, o lugar de bênção é lá, quando você põe em prática o que aqui você recebe daquilo que você está buscando. Então aprende isso, coloca isso no seu coração e viva isso. Viva isso. Você escolhe quem é que você quer viver. Você escolhe quem é que você vai ser, que tipo de ramo você vai ser. O que a tua vida, ela vai influenciar na vida dos outros que estão lá fora. Não é o que a gente é aqui dentro, não é o que a gente representa aqui dentro, não é a folha que eu apresento ser aqui dentro, é quem eu sou lá fora. É quem as pessoas enxergam no dia a dia. É quem eu transmito ser para quem trabalha comigo. Isso não tem a ver com dar satisfação da sua vida, não. É mostrar o fruto de Deus que está dentro de você. É florescer. Jesus passou por um caminho e viu uma árvore e estava com fome. Você conhece essa passagem? E ele foi lá, meteu a mão dentro daquela árvore cheia de folhas, aparência, e ele não encontrou nada, fruto nenhum. Aquilo revoltou tanto ele. Você vê que gente egoísta, você vê que árvore que não dá fruto, você vê que galho que não dá fruto, Deus ele rejeita a tal ponto, que Jesus disse, nunca mais ninguém coma de ti fruto algum. E foi embora, deixou ali a árvore. Alguém foi lá e arrancou aquela árvore do chão? Alguém botou fogo nela? Não, porque não precisa. O próprio tempo se encarrega. E a gente vai ver isso dentro desse texto aí, mais para frente um pouquinho. No outro dia, quando eles voltaram, a árvore estava seca. E alguém olhou para ela e falou, olha o que aconteceu. Ontem nós passamos aqui. Não dura muito. É rápido. Ontem a gente passou aqui, dá uma olhada, não tem mais nada lá, ó. Secou tudo, ó. Numa outra passagem ele diz que um homem tinha um campo grande. E ele plantou várias árvores nele, várias videiras nele, mas ele tinha uma figueira.
E durante 3 anos, durante um tempo, ele foi dando oportunidade, ele foi mantendo ali, ele foi cuidando, ele foi permitindo que o solo alimentasse, desse todo o sustento, fortalecesse aquela árvore. Mas durante 3 anos ele buscou fruto e nunca encontrou. Um dia ele se cansou daquilo, e ele disse assim: arranca fora isso aí. Eu estou falando com quem não se firma. Eu estou falando com quem é igual a onda do mar. Eu estou falando com quem não serve de referência de Deus para esse mundo aí fora. Não serve de referência de Deus dentro de casa. As pessoas têm que olhar para a gente e ver uma coisa diferente na gente, porque nós temos uma coisa diferente. Jesus nos chamou e Ele disse que a gente ia ser sal da terra. Diz que a gente ia ser luz do mundo. Quem você tem sido, o que você tem sido, porque se você der fruto, hoje Ele te limpa para que você produza mais frutos ainda. Mas qual tem sido o teu comportamento lá fora? Qual fruto tem sido apresentado através da sua vida? O que é que tem apresentado? O dono do campo falou assim: arranca fora. Por que essa árvore está aí inutilmente plantada aí, alimentando-se da terra, sendo que a gente poderia estar com alguém aí, com uma outra árvore que desse fruto, que expandisse? Eu não estou falando de sair de uma igreja, porque você é livre. Eu falo isso todo culto, porque é o que eu vivo, é o que eu creio. Eu não creio que você está aqui por causa de mim, ou porque esse lugar é melhor do que o outro, porque não é. Não existe lugar melhor. O que existe é aquele que busca a Deus e sente a presença dele, é aquele que se envolve com Deus. Porque se você não se envolver com Deus, se você não buscar, se você não viver, pode ir para onde você quiser ir, pode passar onde você quiser, não encontra nada, vai ser um eterno insatisfeito, porque é assim a vida, é assim o dia a dia, é assim a vida de quem não tem Deus. Daqui a pouco a gente vai ler isso aí. A gente tem que estar em Deus o tempo todo, porque Ele é a videira verdadeira. Por mais forte que você seja, por maior o título que você tenha, por mais palavra que você conheça, por mais que você já tenha a Bíblia, você pode manifestar com dom, você pode pular, você pode falar em língua, você pode o que for. Se você não é o ramo que dá fruto, mais cedo ou mais tarde você será. E não é porque o pastor quer que você saia da igreja, porque pastor nenhum quer que ninguém saia da igreja. É o próprio Deus. Quando Ele chama, quando Ele levanta, é para que a gente seja a referência dEle. Você foi escolhido por Deus. E eu não estou falando isso da boca para fora, não é palavra de autoajuda. A Bíblia diz: não fostes vós quem escolhestes a mim. Deus falando, eu escolhi a vós outros. Você pode até querer fugir disso, você pode até achar: não, eu vim hoje porque fulano me convidou, eu vim para agradar ciclano. Não, você veio porque Deus te escolheu, colocou dentro de você. Outros foram chamados e não estão aqui. Outros foram convidados, mas não vieram. Você veio, você foi escolhido. Deus te escolheu para você ser sal. Deus escolheu para, através da sua vida, para que você seja ramo que dê fruto. Para que as pessoas dentro da tua casa, no teu convívio, na tua vida, vejam o Deus que está dentro de você. Mas é você que escolhe. E Ele te dá um tempo, Ele te dá 2 tempos, mas Ele não dá todo o tempo, não. Tem gente que já não consegue mais dar fruto nenhum. Pelo contrário, o que dá é amargo. Quando dá, o que dá é amargo. Olha o que ele continua dizendo aqui, versículo 3. Vós, aqueles que são ramos, aqueles que estavam com ele, aqueles que espalhavam pela cidade, que iam, que demonstravam Jesus, e que faziam lá a vontade de Deus, e que eram reconhecidos pelas pessoas, por estarem andando com Jesus, porque resplandeciam a glória de Deus. Ele disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho. Limpo do quê? Reflete, analisa a palavra, porque ela tem que ter lógica. A gente tem que aprender com a palavra. Se eu sou o ramo que dá fruto, e Jesus disse que o Pai, Ele limpa do quê? Limpa do quê? Limpa da sujeira, limpa dos problemas, limpa de tudo que tenta fazer a gente parar, limpa de tudo que tenta entristecer, limpa de tudo que tenta impedir a gente de ir para frente, de continuar, certo? E aqui ele está falando: vós já estáis limpos pela... Como é que você espera ser limpo dos problemas? Como é que você espera encontrar força para superar as lutas que você está vivendo? Quem está entendendo alguma coisa? Gente, isso aqui é forte demais. Como é que você espera sobreviver a todo o caos que você está enfrentando? Superar todas as lutas e os problemas,
ser o ramo que está dando fruto, mas ser limpo pelo Pai, pelo agricultor, é através daquilo que Deus está falando hoje para mim e para você. Mas tem que entrar dentro do teu coração, e tem que entrar para ser força dentro de você, para ser luz para os teus caminhos, para você viver lá fora. Esses dias a gente estava lendo uma passagem que está lá em Tiago, e o próprio Deus, a própria palavra, embora tenha sido escrito por alguém, mas a direção é do Espírito Santo, então vem de Deus. Deus, ele diz assim, que aquele que é de ânimo dobre, aquele que uma hora está firme, outra hora está mole, aquele que começa, que é inconstante, começa e para, nada vai até o fim, não conclui nada na sua vida, esse daí é um eterno frustrado. Não suponha esse homem que alcançará o favor de Deus, porque Deus não trabalha na vida desse. Ah, está errado, porque Deus é que sabe como eu ando, Deus é que sabe como eu faço. Eu cresci dentro da igreja ouvindo a minha mãe falar isso. Minha mãe ia para a igreja e ela se propõe a fazer uma campanha, ninguém obrigava ela aquilo. Aí lá em casa estava cheio de problema, o casamento deles destruído, a gente com ordem de despejo, armário vazio, agiota ameaçando na porta de casa, carro quebrando, todo mundo desempregado, uma luta danada, uma depressão miserável. Aí ia para a igreja e Deus dava uma oportunidade para ela. Deus levantava alguém, fazia alguém lá em cima, aí fosse um jumento, falasse: olha, nós vamos buscar isso, e serão tanto tempo que a gente vai lutar por isso, a gente vai perseverar nisso. E ela levantava a mão, falava: eu vou fazer. Aí começava o primeiro, o segundo, o terceiro parava, desistia porque desanimava. Aí olhava e falava assim: não está funcionando, não está acontecendo, não tem nada. Olha só, vou na igreja, não vai como? Vai de que maneira? Eu é que sei, Deus é que sabe, Deus conhece o meu coração, conhece mesmo. Como é que você está fazendo? Cadê que você está indo em frente? Cadê que você está enfrentando? Cadê que você está resistindo? Cadê que você está perseverando? Cadê que você está se esforçando? No primeiro sinal você desiste. Deus sabe mesmo, Deus vê mesmo. Como é que você acha que com você é diferente? Quer dizer que o outro tem que se esforçar, o outro tem que fazer e você não? Ah, você não precisa? Quem é você no quadro todo para achar que com você é diferente? Não é assim não. Deus, ele trabalha na vida daquele que se esforça. Coloca isso dentro do seu coração. O esforço é seu, a obra, mas o empenho é seu. E empenho, esforço, não é quando a coisa está leve, é quando a coisa está pesada. Quem já encheu laje aqui? Quem já encheu sozinho? Você pode ver, a laje é uma das coisas mais caras da casa. Seu Zequinha acho que entende isso aí, que já construiu muito, né? A laje é uma das coisas mais caras, porque a laje, ela vai ferro, ela vai a lajota, ela vai aquela, como é que chama aquela viga que encaixa? Lajota, encaixa da lajota. Depois tem que trançar com ferro. Depois tem que ter o concreto, é muito cimento, muita pedra, não é assim? Muita areia. E o pior, depois de você ter gasto tudo isso aí, você tem que convocar toda a turma, fazer um churrasco ou uma feijoada, normalmente é assim, não é? Convoca todo mundo, faz a festa, pai, primeiro nós vamos encher a laje. E a laje tem que ser feita no mesmo dia. É mais ou menos assim. Sabe o que isso está demonstrando? Esforço. E além. Mas tem gente que está, eu estou cansado. Amém. Desiste, irmão. Fica à vontade, porque você é livre. Mas não supõe dentro do seu coração que você vai ver alguma coisa, porque o inconstante não vê nada. Isso é palavra de Deus. Repete aí, Tiago, por favor, Tiago, capítulo 1, versículo 6, 7, 8. Depois você vai na tua Bíblia, na sua, não na minha, vai na sua e leia o que está escrito na palavra, e você vai ver. Não suponha esse que vai alcançar alguma coisa, porque é igual a onda do mar. Vai e vem, nunca continua, não faz nada por completo. Aquilo de quem não dá fruto. Continuando, versículo 4. Permanecei, e eu permanecerei. Você percebe que é uma condição? Lá atrás, há muito tempo atrás, Deus mandou um mensageiro, falou assim: olha, reúne o povo todo, reúne Israel todo, reúne o rei, e fala para eles: o Senhor é convosco, enquanto vós estiverdes com Ele. Se você buscar, você encontra. Se você parar, você não acha nada.
Quando você é convidado para vir na igreja, embora hoje tenha um monte de corrente aí maligna tentando lutar para tirar as pessoas dentro da igreja, falando que você não precisa de igreja, você não precisa de igreja, você precisa de Deus. Mas dentro da igreja você tem grande chance de encontrar Deus, quando você busca. Se você estivesse em qualquer outro lugar que não fosse na igreja, você não estaria ouvindo essa palavra. Quem está entendendo alguma coisa? Veja a necessidade de você congregar, de você estar na presença de Deus. Mas você é livre para ser o ramo que você escolher ser. Se você permanece em Deus, Deus permanece em você. Se você busca a Deus, você encontra. Quando você vem na igreja, não é um favor que você está fazendo, é uma graça que você está buscando. Quando você vem na igreja, o maior favorecido, o maior beneficiado é você, porque na igreja você recebe oração, você recebe palavra e você é fortalecido por Deus. Ao passo de que quando você vai trabalhar, o que você ganha? Quem trabalha aqui? Trabalha mesmo? Só trabalha? Quando vai trabalhar, o que você ganha? Salário, uai. Dinheiro. Por que você trabalha? Porque você ama o chefe? Ama o trabalho? A maioria nem gosta do que faz. Aí tem que sair, acordar 3 e pouco, 4 horas da manhã, um frio desse medonho, uma garoa, às vezes tem que encarar um transporte cheio, coletivo cheio, às vezes atrasa, você tem que correr, sair no pique, no pinote. É porque você ama fazer isso? É por causa do salário. E vir na igreja, o que você ganha? O que você ganha? Você ganha Deus na sua vida. Não é pela sua necessidade de vir na igreja, sua necessidade de buscar a Deus. Quando você deixa de vir, é lógico que ninguém vai fazer isso, mas deveriam fazer um experimento. Só coma no dia que você buscar a Deus. Só vá no banheiro no dia que você buscar a Deus. E só vai trabalhar no dia que você for buscar a Deus. No dia que você buscar a Deus. No dia que você não for buscar a Deus. No dia que você enche os seus lábios de argumento para você mesmo, que não dá, que não é possível, não vai trabalhar não. Também não come não, e não bebe água não, e não vai no banheiro também não. Vamos ver o resultado disso daí. Você acha que vai conseguir? Não, não vai conseguir. Não vai ganhar para comprar sal. Permanecei. Isso não é minha opinião não. Eu não estou dando minha opinião para você não. Você pode até achar ruim do que eu estou falando, mas eu não estou dando minha opinião. Eu estou lendo. Permanecei, e eu permanecerei. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, não se engane. Você não é tronco, você é galho. Você pode ser até um galho mais robusto do que o outro. Você pode até ser um galho mais forte do que o outro, aguentar mais do que o outro. Mas você é galho como qualquer outro. Para você não é diferente. Você tem que buscar a seiva. Você tem que buscar a força de quem? Do tronco, de Deus. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, o permanecerdes. Eu sou a videira verdadeira, os ramos, vós, os ramos. Quem permanece em mim? Quem? O que significa permanecer? Ficar, continuar, está firme. Eu não sei se você vai voltar amanhã, eu não sei se você vai vir amanhã depois. Eu não sei o que você vai fazer da sua vida quando você sair daqui. Mas está na sua mão decidir. Não é Deus que não faz, não é a igreja que não presta. É a maneira com que a gente põe em prática aquilo que a gente se determina a fazer. Aquilo que Deus nos orienta. Porque o que Ele está fazendo comigo e com você hoje, Ele está limpando. Ele está limpando, Ele está tirando qualquer coisa que atrapalhe a gente de enxergar. Você pode até não gostar, mas é o que Ele está falando. Quem permanece em mim e eu, esse, por favor, leia aí, esse dá muito fruto. Porque sem mim, distante de Deus. E esse distante não quer dizer quem não vem na igreja. Está cheio de gente dentro da igreja que está longe de Deus. Vem na igreja por um hábito. Vem na igreja por uma necessidade. Essa semana, agora eu já não sei se foi terça ou se foi quinta, eu tenho pedido para vocês, e agora mesmo, graças a Deus,
seu Zequinha, mas a dona Ruth já trouxeram o alimento. Eu tenho pedido para você ajudar a gente trazendo, quando você for fazer a sua compra, naquilo que você puder, comprar mais um pouquinho, talvez um saco de arroz, uma garrafa de óleo, um quilo de sal, 1 quilo de feijão, não sei, um pacote de macarrão, o que você puder, quando você puder, você comprar um a mais e trazer para quê? Para a gente poder ajudar quem precisa, não é para a gente não, é para a gente ajudar quem precisa. Aí esses dias veio alguém aqui, uma moça, aí ela entrou aqui na igreja, já era perto da hora de começar o culto, aí ela pegou, falou com a dona Jolie, aí pediu, falou, será que vocês não têm nada para dar? Porque lá em casa a gente está passando fome, a gente está sem nada para comer. Aí o Lucas começou a preparar ali uma sacola, colocou o arroz, o óleo, o sal, a farinha, o macarrão, as coisas que tinham. Começou a preparar para dar para ela. E ele ia trazer, ele ia dar. Aí eu peguei e falei, não, peraí. Avisa ela lá, pedi para a Bia vir falar com ela, falar assim, olha, isso já era 7h32, 7h33 da noite, o culto é para começar às 7h30, eu começo às 7h40. Fala para ela que está para começar um culto, para começar a reunião, e depois da reunião a gente entrega para ela vai. Porque mais do que a comida, é a força de Deus, mais do que qualquer outra coisa. Não é uma porta de emprego, isso faz parte das demais coisas que serão acrescentadas. Quem está entendendo? É a pessoa receber Deus. Aí eu falei, fala para ela, depois do culto a gente entrega, porque o que eu queria? Eu queria sim que ela ficasse na reunião, eu queria que ela participasse do culto, eu queria poder orar por ela, eu queria que ela ouvisse a palavra de Deus, porque é a palavra que muda. Mas ela virou para ela, para a Bia, e falou assim, não tenho tempo não, se puder me dar eu levo agora, se não puder, amém, eu vou embora assim mesmo. Sabe o que ela estava buscando aqui? Bênção. Sabe o que ela aprendeu lá fora? Alguém falou para ela que a igreja é lugar de ser abençoado. Igreja é lugar de se buscar a Deus. Abençoado você é na sua vida lá fora. Ela falou assim, eu vim buscar, em outras palavras, eu vim buscar a bênção. Deus para mim não faz diferença agora. Ela abriu mão da comida que ela disse que precisava tanto. Depois ela foi na casa do seu Luiz lá e... Não foi isso? Foi ou não foi? Entrou lá e fez a limpa lá no celular que tinha lá. Você vê que a intenção já não é boa. Mas enfim, ela não levou arroz, ela não levou feijão. Mas ela também não levou Jesus, porque ela não veio buscar Jesus. Não é porque eu sou ruim. Eu queria muito poder ter dado e foi preparado para dar. Mas ela não levou porque ela não buscou. Lembra do jovem rico? Deus não se agrada do egoísta. Deus não se agrada daquele que só retém para ele, daquele que só busca para si, só olha para as suas necessidades, só está preocupado consigo mesmo. Deus não se agrada do ramo que não dá fruto. Fica de pé no seu lugar, por favor.